O ministro Flávio Dino, diga-se de passagem com toda a razão, vem cobrando do Congresso justamente mais transparência a respeito das diversas verbas de emendas. Tipo, tá tudo bem, o Congresso decidiu tirar do Executivo esse poder, você tem atribuição para fazer isso. Quem é que pediu verba para onde, como que chegou, no momento que chegou, como que foi aplicado, tudo mais, tudo medidas absolutamente razoáveis. Tem uma conversa maior que a gente precisa ter sobre responsabilidade fiscal no país. Agora, é uma coisa curiosa porque, caramba, costumava ser justamente a direita, estava citando o Partido Novo, que fala disso. O Partido Novo, silêncio. O MBL, silêncio. Kim Kataguiri, você já viu o Kim? Que não acho mal deputado não, tá? Você já viu o Kim, por um acaso, falando de responsabilidade fiscal em leis e verbas e tudo mais? Essa briga lá ele não compra, né? Quer dizer, existe de fato um certo cinismo dessa direita brasileira em que não traz esse tipo de debate. É claro que o Senado só aprovou isso agora por causa do Jorge Messias, porque o Davi Alcolumbre está irritado e tal, vou forçar o governo a gastar mais um dinheiro. É só isso que ele fez. Agora vai ter que o Haddad se virar para cortar mais de algum outro lugar. Quer dizer, é aquela coisa que parece uma coisa bacana, um pessoal que, diga-se de passagem, recebe um salário baixo, não é uma vida super dura, presta um serviço que é super importante para o país. Mas não é com nada disso, né, que eles estavam preocupados. O ponto não é esse. O ponto é, vou atrapalhar a vida de Fernando Haddad. Quer dizer, aí você tem Luiz Inácio atrapalhando a vida de Fernando Haddad de um lado, Davi Alcolumbre atrapalhando a vida de Fernando Haddad do outro, e eu tenho certeza que o Hugo Mota já fica com ciúme e aparece para contribuir para o problema. Não, claro, exato. Então, eu nem espero muito que o Congresso abra mão do pedaço do orçamento que eles conseguiram a partir do tempo. Eu acho, né? Você deve conversar mais sobre isso com o Magno, né? Que é o cientista político aqui na bancada. Mas eu acho que uma vez que a gente tem um pedaço do orçamento sendo controlado pelo Congresso Nacional, ele deveria ser mais transparente e, no mundo com mais articulação política, muito casado com outros projetos mais amplos do Executivo também. Que se o Executivo, por exemplo, vamos dizer, vai construir, sei lá, algumas escolas ou tem algum projeto mais específico na determinada cidade. Por que não articular com um deputado daquela cidade, daquela região, que vai se beneficiar, óbvio, da influência de estar mandando dinheiro, para estar mandando emenda para aquele lugar, para fazer uma espécie de matching, do tipo, o governo federal bota tanto e você bota tanto, sai seu nome, sai a foto, sai a plaquinha, sabe? Por que não fazer coisas assim, já que, né, o gato subiu no telhado em relação às emendas, no sentido de que o Congresso tem esse poder, né, e está com um pedaço grande de orçamento, por que não fazer as coisas de forma melhor para a população, né? Nem só de forma mais inteligente, mas de forma melhor para a população. Então são vários desafios políticos que se abrem, mas também se abrem possibilidades, né? Não precisa ser tudo ou nada, ou fica tudo com o Executivo, ou o Congresso domina absolutamente tudo, mas a gente não consegue ter essa discussão. Por quê? Por causa da polarização, por causa do corporativismo. No final das contas, todo mundo ali está unido em prol de ter mais poder para o Congresso, né? Ou para sua casa, e aí acaba que a gente não consegue ter a discussão de adulto, que é ok. A gente não precisa ceder em tudo, mas como é que a gente faz com que a gente consiga construir projetos e não só, sei lá, comprar ambulância para um lugar que não precisa, comprar máquina para um lugar que não precisa, e sim fazer política pública que chegue na ponta. Eu gostaria de ver mais deputados propondo esse tipo de conversa. Ou do governo também, não sei, de que é a responsabilidade desse caso. Vocês querem ver um deputado do Centrão da tela azul? Eu já fiz isso 2 vezes, é divertidíssimo. Primeiro você dá corda lá, para ele fazer aquele discurso do Arthur Lira, né? Congresso municipalista, precisamos, afinal de contas, essa é uma atribuição de deputado também, precisamos levar dinheiro, tudo mais, tal. Deixa, dá corda. Deixa eles fazerem o discurso, que é essencialmente o discurso que eles estruturaram para justificar a captura desse pedaço do orçamento. E deixa fazer. Aí se vira e fala: cara, eu não tinha pensado nisso, que bacana, gostei, tenho uma ideia. E aposto que é em benefício do senhor deputado. Por que a gente não faz
propaganda do fato de que o senhor está levando esse dinheiro para o seu município. Vamos tornar público, vamos fazer uma lei que estabelece que tem que botar um outdoor no meio da cidade dizendo esta verba, e tem que fazer um site no Congresso, vamos fazer gráficozinho, que deputado levou mais dinheiro para o seu município. Exato, sou a favor disso. Eles dão tela azul, é muito divertido. É muito divertido, porque se você constrói desse jeito o argumento, eles ficam assim... Eu infelizmente, nunca fiz esse argumento para o campeão de levar para o seu município dinheiro, que é o Arthur Lira, né? E para ele eu nunca consegui fazer. Mas eles não conseguem explicar por que eles são contra dar publicidade. E esse dar publicidade é interessante, que a gente esquece o sentido mais primitivo dessa palavra, né? Que é tornar público, botar aos olhos de todo o povo para que todo o povo tome conhecimento da informação. Vale lembrar que no governo federal a gente já tem os outdoors lá das obras que precisam colocar prazo, e é assim que a gente fica sabendo que algumas coisas estão atrasadas. Então, por que não? O Congresso não quer fazer coisas com dinheiro público, não quer ser municipalista, então tudo bem, agora a regra tem que ser igual, né? Como diz nosso amigo Marcos Lisboa, tratar os iguais como iguais. Ora essa. Esse eu acho que é um princípio sofisticado demais. Sofisticado demais. Agora, Débora, como eu disse, foi uma votação por unanimidade, porque o Alcolumbre cuidou de trazer uma pauta que é de interesse dos trabalhadores num governo que é do Partido dos Trabalhadores. Então, se os senadores da base votassem contra, eles teriam que dar explicações e ficaria muito difícil dar explicações, porque realmente, como o Pedro frisou aqui, é uma categoria que ganha pouco e que tem um trabalho que tem um regime diferenciado mesmo, né? Agora, o que sobra para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer diante disso, né? Porque ele vai ter que cortar de outras áreas. A gente pode esperar isso para o ano que vem? Como é que isso vai ficar? Porque na Câmara deve passar também, né? Não, exato. Eu sinceramente, de novo, a gente tem que ter a humildade de falar, eu realmente não sei o que o Haddad vai fazer. O que eu sei é que a gente tem mais de 600 bilhões de reais por ano sendo gasto com subsídio à empresa. Uhum. Se cortasse daí, eu tava tranquila, assim. O problema é que nunca corta em lugar nenhum e só aumenta o gasto, né? E vale lembrar, de novo, gente, quem mais paga imposto nesse país são pessoas mais pobres, e que se o gasto sai do controle seja com coisas boas, mas com coisas ruins no meio, né, políticas ineficientes no meio, acaba ou virando inflação ou taxa de juros alta, e ambos são ruins para todo mundo, mas especialmente para quem é mais pobre. Eu sempre gosto de lembrar isso, que a questão fiscal não é só um número num telão, um número num papel, né? Ele tem consequências reais na vida da população. Então, para mim, que a gente tem um orçamento, a gente sabe de algumas políticas públicas que são ineficientes ou seriam melhoradas se você fizesse um remanejamento ou até cortes mesmo, mas o Haddad teria que comprar essa briga com os ministérios, com o Congresso, e eu não sei se aproximando do ano da eleição vai ter apetite ou espaço para isso. Então, o que sobra para ele fazer é o que eu e os economistas ortodoxos todos estamos falando há 20, 30 anos, mas pouca gente consegue executar, né? Eu tenho sido executado em momentos muito, muito pontuais. Só mais um adendo muito importante aqui, que o Marco escreve aqui pra gente pelo nosso chat e diz: Débora, que cabelo maravilhoso. Só isso. Obrigada. Vamos falar pra minha cabeleireira. Não fui pra cabeleireira hoje, mas eu sempre repasso o elogio, porque foi ela que me ensinou a fazer essas coisas todas no cabelo. Bem cortado, bem finalizado, ó, arrasou. O detalhe é que não é só um maravilhoso no comentário, não. É um maravilhoso seguido de 2 olhinhos, seguido de roxinho com coraçãozinho e de palmas. Quer dizer, foi um festival de notícias elite. Muito obrigada. Estão perguntando se você faz propaganda de shampoo agora. Podia. Podia, eu acho que podia. Mas... Gente, aliás, o meu shampoo é mais uma razão da pauta da abertura comercial, porque esse troço é caro, entendeu? As mulheres gastam muito dinheiro importando cosmético nesse país. Protetor solar também, tá? Protetor solar também tem muito imposto, então que alguém vem me dizer, mas é supérfluo. Protetor solar não é supérfluo, previne câncer de pele e também tá nessa categoria. Então, vamos aí pela pauta da abertura comercial mais uma vez. Vou te dizer que também fiz umas parcelas de skincare na Black Friday hoje, ia gostar
pensar também. Exato, mesma coisa. Débora, eu tô desconfiando que isso aí é uma boa linha de argumento para converter algumas pessoas. Como é que eu nunca tinha pensado nisso antes, tá vendo? O que não é? Meus amigos mais um, só para concluir, porque eu adoro essa pauta. Meus amigos do audiovisual, que geralmente são progressistas, sabe esses equipamentos caríssimos que vocês gastam? Também só são caros porque essa economia é fechada. Vamos junto em prol da abertura, galera. A gente tem um Mac Studio aqui no nosso estúdio, que é onde a gente edita os nossos documentários. É o melhor computador para edição de longa-metragem mesmo. Cara, o Mac Studio, o MEI é uma empresa, tem CNPJ e tal, não entra nada aqui sem nota fiscal. É o Mac Studio mais caro do mundo. O pessoal fica falando do iPhone mais caro do mundo. A quantidade de dinheiro que a gente teve que gastar nessa máquina, nesse computador, um trocinho desse tamanho, é qualquer coisa de inacreditável. Aí o pessoal vem, viva o cinema nacional. Tudo bem, vocês sabem quanto que se gasta para fazer cinema nacional? A gente precisa da tecnologia, turma. Pois é, imagina o quanto a Lei Rouanet não ia render mais se a gente pudesse comprar equipamento mais barato. Fica aí essa pauta. Pessoal do cinema, por favor. Ano que vem, para a gente encerrar nossa conversa, Débora, eu queria falar do ano que vem. Você estava falando de ano eleitoral e tudo mais. Bem, do Fernando Henrique para cá, todos os presidentes que enfrentaram uma reeleição gastaram nos primeiros semestres do ano da reeleição muito mais do que gastaram nos primeiros semestres dos anos anteriores. É dado. E não é à toa, né? É para vocês... Esse dinheiro chega na ponta de muitas maneiras, diretamente no bolso das pessoas, mas independentemente disso, você dá uma aquecidinha ali na economia, todo mundo tem uma percepção de que as coisas estão melhores e tal, as pessoas já chegam de bom humor, e todo presidente, e isso os institutos de pesquisa pegam, todos os presidentes, inclusive Jair Bolsonaro, que perdeu a reeleição, tem aumento de popularidade no final do primeiro semestre e no início do segundo semestre do ano de reeleição. Todos. E é por causa disso, porque gastam grana, essa grana faz com que a economia dê uma aquecidinha e todo mundo fica sentindo que, opa, tá dando para comprar umas coisinhas a mais e tal, as pessoas ficam felizes. O que isso quer dizer para 2027? O que eu queria, que tipo de resposta eu queria de você? Vamos comparar dois governos do PT, o Lula 2 e o Dilma 2. Cara, 2007, que é o primeiro ano do segundo mandato do Lula, foi um excelente ano na economia brasileira. Cresceu pra cacete, estávamos exportando loucamente para a China. A China estava naquele surto de crescimento e comprando o mundo e mais um pouco. Entrou muito dinheiro, foi uma maravilha. O Brasil estava num otimismo como eu nunca vi na minha vida, bacana. 2017, que foi o primeiro ano de Dilma 2, deve ter sido um dos piores anos da economia brasileira. 2015. Perdão, 2015, perdão. 2017 aconteceu outra coisa. 2015, que é o primeiro ano do governo Dilma 2, 15 e 16 foram anos terríveis, era ladeira abaixo. 2027, pelos números que a gente já tem, e para essa previsão de que o Estado vai gastar mais, porque qualquer presidente gasta mais no ano da eleição, nível, tipo, você tem uma escala de 0 a 10. 2015, está com mais cara de 2015 do que com cara de 2008, 2007, quer dizer, pré-2007, né? E eu vou explicar por quê. Primeiro porque que o momento no mundo é outro, né? A gente está vivendo um mundo em que todas as coisas de comércio estão no outro momento, né? Outro paradigma, né, de protecionismo. As commodities não estão mais o que foram. O Brasil vivia um bônus demográfico que, como eu falei no início da minha participação, acabou, né? Porque vale lembrar, né? Quando tem mais gente entrando na economia, pessoas que eram muito crianças e aí elas entram, né? Viram adultos, entram no mercado e tem menos idoso e menos criança, né? Esse momento do bônus demográfico, ele gera crescimento econômico por si só, mas vale lembrar, ele não é sustentado, né? Porque as pessoas envelhecem, as pessoas passam a ter menos filhos, né? E aí tem o envelhecimento da população que está vivendo.
devendo. Então, o nível da dívida está diferente, a população está ficando mais velha. E a confiança neste governo, caso ele seja reeleito, né? Se trocar do governo, talvez o novo governo tenha um pouco mais de... Tem uma lua de mel, né? Tenha mais tempo para convencer o mercado e a sociedade que as contas vão entrar no eixo. Mas num governo reeleito, eu apostaria num clima mais 2015.